Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para a gente continuar com a nossa série de devocionais. Nós estamos falando sobre as consequências espirituais, morais, sociais das más companhias. Essas más companhias, elas interferem em todo o âmbito da nossa vida. Se a gente anda com pessoas boas, nós vamos nos tornar bons. Se a gente anda com pessoas ruins, não adianta, seremos ruins tanto quanto. Porque se aceitamos o erro, fazemos parte dele, certo? O contágio dos vícios e de temperamento. Más companhias não apenas mudam o que fazemos, mas quem somos por dentro. Essas más companhias, elas podem sim influenciar de tal modo que a nossa característica, como é que eu posso dizer, a nossa personalidade, a nossa nosso caráter, ele pode ser facilmente distorcido e transformado. Porque os amigos, né, vamos colocar assim, os amigos, eles vão te induzir a fazer as coisas erradas, vão te orientar a fazer coisas erradas, e no fim, todo mundo acaba no mesmo buraco. Vai todo mundo cantar aquela música: "Nós vai descer, vai descer, 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 descer", vai todo mundo descer. Por quê? Se uma pessoa comete algo errado e você aceita e continua com ela, e continua andando com ela, continua aceitando esse erro, você está sendo cúmplice, conivente. Eu já falo rasgado e escrachado, você é cúmplice do erro. Existe uma coisa, você ver, saber, entender e estar perto, andar junto, e existe outra coisa, você entender, conhecer, falar com a pessoa, mas não compactuar com aquilo e não andar junto. Porque aquilo, a polaridade, ela não se une, ela não bate. O certo e errado não adianta, vai entrar em choque. E você, se você não sentir crise de consciência por estar com uma pessoa cometendo algo errado, ou falando ou fazendo algo errado, sinto muito lhe informar, mas você é tão podre quanto o outro. Porque chegar, sentar e julgar e falar: "Ah, não, mas eu não participo daquilo ali, eu não faço parte daquilo ali, eu só vejo, eu só conheço a pessoa, só ando com ela". Existe uma coisa chamada conveniência e cumplicidade. A cumplicidade é quando eu sei que a pessoa erra e eu não tento corrigir a pessoa. Pelo contrário, eu continuo ali, ó, aplaudindo o que ela está fazendo, e eu posso até não concordar, mas eu não tenho a coragem de me desvencilhar daquele ambiente. Corajoso, corajoso é quem levanta, pega a sua bolsinha e vai embora, porque está vendo o erro. Se você está vendo o erro e permanece, você é pior do que a pessoa que está cometendo, porque você tem a moral, você tem as escrituras sagradas, que é a Bíblia, que te ordena, que te informa, que te orienta: "Ó, não anda, não vai para esse caminho está errado". Agora, se você permanece junto àquele lamaçal ali, tu é um porquinho igual eles. É igualzinho, farinha do mesmo saco, tá todo mundo no mesmo balaio, como dizia minha mãe. Todo mundo no mesmo balaio. Ou você se posiciona, eu sempre bato nessa mesma tecla, posicionamento. Na nossa vida, tudo é o nosso posicionamento. Se eu sou cristão, eu devo me posicionar para as coisas de Cristo. Vivo no mundo, mas não sou desse mundo. Entende a diferença? E é isso. O capítulo trata de Provérbios 22, ele trata sobre reputação e da educação. Ele foca muito em como os traços de caráter são aprendidos através da observação e da convivência ao próximo. Nosso pai e nossa mãe, pelo menos a minha mãe, ela foi um exemplo de muito caráter. Eu chegava com algo que não era meu,
Se eu chegasse com isso aqui das minhas maquiagens e não fosse minha mãe sabia de tudo. Cheguei dentro de casa, aqui mãe, o que eu ganhei? Primeiro ela me batia, depois ela perguntava, quem te deu? Minha mãe era bem surtada, mas era uma surtada consciente, porque ela queria me dar uma lição. Às vezes, para dar lição nas pessoas, não é só a palavra que vai servir, principalmente em criança. Às vezes a gente precisa de uma palmada, de uma correção. Precisa, é necessário. Ah, mas Natália, criança não aprende apanhando. Minha mãe falava para mim assim, ó, pé de galinha não mata pinto. Claro, não vou espancar a criança. Uma coisa é você dar um tapa, uma coisa é você dar uma palmadinha, outra coisa é você espancar. São coisas diferentes, entendeu? No caso dos Nardoni, que o pai lá, enfim, entre outros, tem casais, pessoas que pegam, adotam crianças e maltratam. Eu não estou falando de maus tratos, não estou falando de maus tratos, não estou falando de agressão, não estou falando. Uma palmadinha para corrigir, botar de castigo, não mata ninguém. Agora, vamos pegar e vamos bater do princípio de uma mãe que tem um controle. Minha mãe tinha controle. Minha mãe sabia a hora de parar. Minha mãe dava uma palmadinha e era aquilo. Tô aí. Aprendi muita coisa com as palmadas que minha mãe me deu. Aprendi se tem uma coisa que não é minha, eu não devo pegar. Ela falava, minha filha, é melhor você pedir do que você roubar. Se um dia eu sonhar, ela falava assim, se eu sonhar que você pegou alguma coisa de alguém que não é sua, você vai se ver comigo. Minha mãe era assim. Minha mãe era o tipo de mulher que ela pegava e falava assim, ó, de vez em quando, ela só falava assim, ó, de vez em quando eu vou dar uma incerta na escola para saber se você está estudando. E ela ia mesmo. Tem um contexto que ela contava da minha irmã mais velha, né, que ela pegou, ela falou assim, minha irmã mais velha começou a estudar à noite, aí minha mãe pegou e falou assim, vou ver se essa menina tá mesmo indo para a escola. Vou ver, vou acompanhar. Minha mãe pegou, acompanhou. Chegou na porta da escola, o professor botou a pastinha dele embaixo do braço e falou assim, ó, eu, no final do mês, vou receber o meu salário. Quem quiser entrar para estudar, eu vou dar aula. Quem não quiser, vive a tua vida. Minha mãe ficou olhando aquilo e falou assim, professor, mas real, necessário. Existem pessoas doidas que são necessárias. Pessoas que falam coisas na nossa cara que a gente precisa ouvir. Minha mãe ficou observando, né, para ver se a minha irmã, o que que a minha irmã ia fazer, se ela estava estudando ou não. Minha mãe ficou observando, aí falou, ó, ficou observando ela rapidinho. Pegou as coisinhas dela, foi para dentro da sala de aula e assistiu a aula. Muitas pessoas ali, ó, ficaram lá fora conversando, foram embora, não ligaram para nada. Mas é aquilo, tudo parte do princípio daquilo que eu quero para minha vida, concorda? Tem coisas que eu quero seguir, tem coisas que eu não quero seguir. Se eu quero melhoria para minha vida, eu preciso estudar. Hoje, minha mãe tem 3 filhas formadas. Ela sempre ensinou e instruiu que a gente estudasse, que a gente aprendesse, que a gente focasse, que a gente aprendesse desde criança a ter responsabilidade. E a vida é assim, a gente precisa assumir responsabilidade. Não é só você pegar e dizer, ah, eu vivo nesse mundo, não quero fazer mais nada, não. Vivemos numa sociedade e devemos fazer coisas que a sociedade pede. Se eu não trabalhar, eu como? Não. Eu pago luz? Não. Eu pago água? Não. Então não adianta, eu preciso trabalhar. É isso. Ou você faz, ou então, né, Deus sabe o que acontece com a nossa vida. Mas o princípio de tudo é isso. A gente trabalha, a gente estuda para melhoria, a gente faz tudo para poder melhorar. Não que eu vou viver para isso, não que eu vá viver para isso, mas preciso ter uma ordem, né. Então as influências das pessoas que te cercam, realmente, elas vão moldar o seu caráter e vão te ajudar a ser uma pessoa boa ou uma pessoa não tão boa.
Observe, preste atenção em quem está à sua volta. Veja as atitudes dela. Provérbios 25, 22, 25. Para que você não aprenda os seus costumes e exponha-se a uma armadilha. O pecado é aprendido por repetição e exposição. A armadilha é a perda do autocontrole, ou seja, de tanto eu ver pessoas erradas pecando, de tanto eu estar ali ambientalizada no meio daquela galera que não comete coisas boas, o que vai acontecer? Eu vou me tornar igual, vou estar pecando também. De tanto ver achar aquilo normal, não adianta, eu vou acabar sendo igual, vou acabar fazendo as mesmas atitudes. Acabo fazendo as mesmas atitudes. Eu acabo, porque acaba sendo como é que eu posso dizer? Ctrl C, Ctrl V, como diz no mundo cibernético, né? Ctrl C, Ctrl V. Eu olho, copio e colo nas minhas atitudes. E isso não é legal. Por isso que Salomão ele fala para que você não aprenda os seus costumes e exponha-se a uma armadilha, ou seja, não aprender é para sair de perto. Você está vendo que a pessoa não quer mudar, que a pessoa está ali no mesmo, na mesma situação, no mesmo, mesma vidinha. Sai de perto. Busca se aglomerar com pessoas que vão te levantar, principalmente com pessoas que vão te levar para o reino. Principalmente se una a pessoas que vai te levar para o reino. Olha as atitudes dela, Ctrl C, Ctrl V, copia e cola. Claro, tem pessoas que estão no reino. Vamos ser bem honestos e sinceros. Qual que é o olho piscando? Não. Tem pessoas que estão no reino que ainda não foram 100% corrigidas, não foram 100% mudadas. Eu falo que eu ainda estou em processo de manutenção. Eu ainda estou aprendendo a ser a nova criatura. De vez em quando o sal aqui, ele é meio grosso. Então eu tenho que temperar a minha vida. Eu tenho que começar a retirar esse salzinho grosso, refinar ele ali, ó, até ele caber na vontade de Deus. Às vezes eu sou meio grossa. Eu não me acho grossa, eu me acho objetiva, é diferente. Mas algumas pessoas podem interpretar como grosseria. Costumo dizer que eu não tenho muita paciência pra gente mimizenta, não. Eu não tenho muita paciência para pessoa mimizenta. Por ser muito objetiva, muito prática, eu não aceito certos tipos de coisa. Então, às vezes parece que eu vou falar um pouco mais ríspido, um pouco mais incisivo, mas é para quê? Para a pessoa entender, mas não é que eu esteja sendo grossa, eu estou sendo objetiva. Isso é para isso. Você vai usar isso aqui para isso aqui. O desodorante antitranspirante aerosol serve para quê? Para passar embaixo da axila. Por que você está passando no cabelo? Tá entendendo? Às vezes o óbvio precisa ser dito. Beleza. Ó, meu amorzinho, olha, minha mozinha. O desodorante antitranspirante aerosol, ele é para passar aqui, ó. Você tem que, às vezes, mostrar que é isso. Porque as pessoas, elas querem entender o que elas querem. Elas têm uma cultura, elas têm um jeito. Mas é aquilo, a gente está aqui para ajudar. Ajudar a todos. Principalmente no âmbito espiritual. Se a pessoa te pede ajuda, te pede conselho, e você negligencia, e você fala, não vou ajudar não, não, quero não. A velha criatura às vezes bate aqui, ó, e quer sair. Eu fico ali, ó, fica quieta. Mas às vezes ela quer sair. Então, a gente precisa se posicionar para o reino, se posicionar para as coisas de Deus. A palavra, ela me diz que eu preciso corrigir. Se eu preciso corrigir, o que eu tenho que fazer? Eu vou ficar de braço eternamente esplêndido, eternamente esplêndido, braço cruzado? Deixa, Deus ajuda ela lá. Não. Deus te colocou na vida daquela pessoa, então ajude. Faça o seu melhor. E é isso. Ordene, ajude, oriente. Esse é o nosso papel de cristãos. Salmos 141, versículo 4.
Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para que eu não me envolva em práticas perversas com malfeitores, que eu nunca prove das suas iguarias. Iguarias representam os benefícios e prazeres do pecado. O salmista, ele ora para não desejar que os ímpios desfrutam. Ou seja, eu não posso me acomodar com os despojos do erro. Por exemplo, eu conheci uma igreja que ela, não foi nem, não conheci. O meu marido conheceu uma igreja que o pastor da igreja aceitava ofertas de traficante. Ofertas como assim? Ah, a igreja vai fazer o evento XPTO. O traficante foi lá e cedeu não sei quantos de refrigerante, não sei quanto de carne, não sei quanto disso, não sei quanto daquilo, não sei quanto daquilo. Esse pastor, ele está consumindo do fruto ilícito desse traficante. Ah, mas ele está fazendo a obra do Senhor, mas ele não conhece a palavra. Você sim. Se você conhece, meu filho, obrigada. A igreja, ela se sustenta. A igreja recebe ofertas. E se a igreja recebe ofertas, as ofertas servem para um destino, para a manutenção da igreja. Se vai fazer um almoço, a igreja se programa e faz. Um leva um arroz, outro leva o frango. Lá na congregação que eu faço parte é assim. No último domingo do mês, a gente se reúne e cada uma das irmãs leva uma. Uma leva o frango, a igreja dá a proteína, né? Ou frango, ou carne, ou enfim, o frango ou carne, a igreja dá a proteína. E nós, irmãs, nos reunimos e cada uma leva uma coisa. Uma leva maionese, outra leva farofa, outra leva o arroz, a outra leva a salada, a outra leva a sobremesa, o outro irmãozinho fica responsável pelo refrigerante, o outro irmãozinho pelo suco. E é assim que a gente vive. E a gente vive. A gente não precisa de ofertas de pessoas que praticam atos corruptos, né? Que é um ato de corrupção, né? A gente não precisa disso. A gente precisa se unir. E quando a gente se une, quando o corpo se une, quando a igreja se une, as coisas acontecem. Entende? Então, se hoje eu pudesse sentar com esse pastor dessa igreja, eu iria ajudá-lo. Eu iria com meu esposo sentar e a gente ia orientá-lo. Ó, isso aqui não é condizente. Olha o que o salmista está dizendo. Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para que eu não me envolva em práticas perversas com malfeitores, que eu nunca prove das suas iguarias. Ou seja, se eu estou aceitando algo que vem de um poder paralelo, se eu aceito, se eu consumo, eu estou compactuando e falando, ó, isso aí eu estou abençoando o que você está fazendo. É praticamente se ele estivesse dizendo isso. Então, vai da nossa postura e do nosso posicionamento o dizer também não para essas ofertas, para esses manjares. Ah, mas a igreja aceitou e não sei o quê, então não, tá? Não. Provérbios 23:20. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne. Alerta contra a falta de domínio próprio. O ambiente de excessos enfraquece a resistência moral, ou seja, pessoas que vivem de excessos, bebe demais, come demais, pratica atos ilícitos demais. Quem tem chulé sabe que tem. Eu sempre costumo dizer isso. Nós sabemos exatamente o nosso pecado, aonde a gente vai cair.
Se eu sei o que eu vou fazer lá, tem um irmão que ele fala assim para mim: "Irmã Natália, eu não vou à praia há muitos anos". "Por quê, meu irmão? O que acontece?". "Então, eu sempre tive problema com mulher, então eu vou num lugar onde as mulheres estão seminuas, não tem como, eu vou pecar, eu vou cair". Ele leva o versículo que Jesus fala ao pé da letra, que é o quê? Se o teu olho te faz pecar, arranca, joga fora. Teu braço te faz pecar, arranca, joga fora. Ele leva ao pé da letra. Mas é isso. Eu me conheço, você se conhece. Você sabe aonde você vai cair. Eu sei aonde eu vou cair. E é aquilo, eu preciso me dominar. Preciso ter domínio próprio. E é um dos frutos do Espírito, descrito lá em Gálatas, capítulo 5. É um fruto do Espírito. Então, pega o fruto do Espírito, leia Gálatas, capítulo 5, destrinche lá. Eu vou trazer um estudo sobre Gálatas, capítulo 5, falando sobre os frutos do Espírito. Eu falei sobre as obras da carne, agora eu vou falar só do fruto do Espírito. É um fruto que se desmancha em vários. Então, a minha irmã Noemi, ela fala que o fruto do Espírito é um, que parece uma tangerina, e se divide em vários gomos, ao qual eu vou tirando e vou absorvendo. Provérbios 24, versículo 1. Não tenha inveja dos ímpios, nem deseja a companhia deles. A inveja do sucesso alheio é o que nos faz aceitar companhias erradas. Desejar o estilo de vida deles é o primeiro passo para a queda. Por isso é que eu digo, 5 pessoas te cercam. 5, são 5. Observe as atitudes e a vida dela. Se a vida dela não te leva para o reino, não te leva para Cristo, você não precisa excluir da sua vida. Mas em alguns casos você precisa se afastar. Ele lá e eu cá. Temos um exemplo bíblico de pessoas que ouviam as más companhias e fizeram errado. Amnon e Jonadab, 2 Samuel, capítulo 13, para leitura em casa. Amnon tinha um amigo muito astuto, chamado Jonadab, que lhe deu o plano para abusar de sua irmã Tamar. O conselho do amigo levou à morte de Amnon. Leia, vocês vão gostar da história. Amigos astutos, mas sem caráter, são conselheiros da morte. O prazer temporário que eles oferecem é uma isca. Analise seus amigos e analise se eles te encorajam, se eles encorajam os seus vícios ou se eles ressaltam as suas virtudes. Se quando você está com seus amigos, eles conseguem revelar o melhor que habita em você ou o pior que habita em você. Todos nós temos o bem e o mal em nossas vidas. Só precisamos alimentar, com mais ênfase, quem a gente quer que seja alimentado. Se a resposta for os vícios, é hora de mudar o seu ciclo de amizades. Vamos nos unir a pessoas que nos encaminhem para o reino. Porque dentro do reino tem pessoas que vão nos encaminhar para a prosperidade, para a felicidade, para o amor. Elas vão nos ajudar. Existem pessoas que são modelos na nossa vida, que nos ajudam, que nos tornam pessoas melhores. Eu tenho muitos exemplos na minha vida. Na congregação a qual faço parte, tenho muitos irmãos que ali dentro eu olho e eu admiro só pela fé que eles exercem, pelo cuidado com a igreja, pelo cuidado com a palavra do Senhor. E isso é fenomenal. É um amor muito grande. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Obrigada, Pai,
O Senhor nos mostra que as más companhias realmente elas transformam o nosso caráter e o nosso interior. Não quero, Pai, viver sobre essa armadilha, sobre as armadilhas que me botam a ser tentada a querer participar dos banquetes da iniquidade, do erro. Me transforma, Pai, para cada vez mais eu conseguir ser alguém melhor, mais dedicada à Tua palavra, que eu consiga, Pai, vencer aos meus erros, aos meus pecados e caminhar sempre em direção do Senhor. Muito obrigada, Pai. Eu oro, já te agradeço em nome de Jesus.